O Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. E aconteceu que, quando Yeshua concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabes que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chama Caifás. E consultaram-se mutuamente para prenderem Yeshua com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E, entrando Yeshua em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. E Yeshua, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afliges essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me queres dar? E eu vô-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos juntos de Yeshua, dizendo: onde queres que faça os preparativos para comer a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e dizei: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Yeshua lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. E, quando comiam, Yeshua tomou o pão e abençoou, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, o que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto de vinde, até que aquele dia em que o beba novo conosco no reino dos céus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Yeshua lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Simão respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Yeshua: em verdade vos digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Simão: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Yeshua com eles a um lugar chamado Betsemane, e disse a seus discípulos: ausentai-vos aqui, enquanto vou além orar.
E, levando consigo Simão e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Simão: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E, indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamo-nos, eis que é chegado o que me trai. E, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espada e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. E o que o traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Yeshua, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Yeshua, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Yeshua e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Yeshua, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Yeshua disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e ele não me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Yeshua à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam a Yeshua o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Simão o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Yeshua, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas, por fim, chegaram 2 testemunhas falsas. E disseram: este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não responde coisas alguma ao que esses depõem contra ti? E Yeshua, porém, guardava o silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Adonai vivo, que nos diga se tu és o Messias, o filho de Adonai Deus. Disse-lhe Yeshua: tu o dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfemia. Que vos parece? E eles respondendo disse-lhes: é réu de morte.
Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhaladas. E outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza, Messias, quem é que te bateu? Ora, Simão estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estava com Yeshua, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outro criado viu, e disse aos que ali estavam: Este também estava com Yeshua Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Simão: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Simão das palavras de Yeshua, que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente.